A reapresentação do Vasco no CT Moacir Barbosa nesta quarta-feira marcou o início de uma semana que promete ser intensa nos bastidores e no campo. Depois da vitória sobre o Vitória no último domingo, os jogadores ganharam 2 dias de folga, mas agora a preparação já começou com foco total no confronto contra o Fortaleza, que será disputado na próxima quarta-feira, na Arena Castelão. E olha, o técnico Fernando Diniz tem um verdadeiro quebra-cabeça nas mãos para montar esse time, principalmente quando a gente olha para a lateral direita, onde as ausências viraram dor de cabeça. Isso porque tanto Paulo Henrique, convocado para a seleção brasileira, quanto Puma Rodrigues, que também está com sua seleção, estão fora dos treinamentos dessa semana. A única opção que restou para o Diniz nesse momento é o jovem Paulo Ricardo, lateral de apenas 20 anos, que quase foi emprestado para o Volta Redonda na última janela. É o famoso por um triz, porque agora esse garoto tem tudo para ganhar uma chance de ouro justamente no time principal. O Paulo Ricardo é daqueles talentos que aparecem de forma tímida, mas que deixam a impressão de que tem algo a mais. Natural de Tefé, no Amazonas, ele já soma 7 jogos pelo time profissional e até deixou sua marca no Campeonato Carioca deste ano. Estreou em 2023 e desde então vem sendo tratado como uma joia do clube. Com a escassez de opções para a lateral direita, é bem provável que ele ganhe minutagem nos treinos e, quem sabe, até seja titular contra o Fortaleza. Uma chance de ouro para mostrar ao Diniz que pode sim ser mais do que apenas uma opção de emergência. E enquanto Paulo Ricardo se prepara aqui no Brasil, lá do outro lado do mundo, o nosso PH já está com a seleção brasileira, se preparando para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. O lateral chegou em Seul, na Coreia, na noite de ontem pelo horário do Brasil, e já se juntou ao grupo. Inclusive, foi recebido com carinho por torcedores coreanos, o que mostra o tamanho da visibilidade que ele tem ganhado. O primeiro treino da seleção foi realizado na madrugada, por conta do fuso horário, e o PH já participou das atividades. A expectativa é de que ele possa até começar como titular no amistoso contra a Coreia, que será disputado nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã. Os números do Paulo Henrique falam por si. Em 21 partidas nesta temporada, ele marcou 1 gol, deu 5 assistências, criou 4 grandes chances, fez 32 passes decisivos, ganhou 171 duelos, realizou 55 dribles certos, recuperou 123 bolas e ainda desarmou os adversários 71 vezes. Esses dados mostram que ele não é apenas mais um, é um jogador diferenciado e que está pronto para encarar a camisa da seleção. Inclusive, ele vem recebendo muitos elogios da imprensa. Um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira chegou a dizer que o PH é diferente, que não é aquele lateral burocrático que apenas toca de lado. É um jogador que oferece profundidade, que participa da construção e que se mostra o tempo inteiro como opção para o time, especialmente quando a equipe está sendo pressionada. O elogio foi claro, ele não está na seleção por acaso, e se continuar assim, vai ser difícil alguém tirar essa vaga dele. E claro que, quando se fala em PH, a imprensa naturalmente começa a olhar para o lado e ver quem mais está surgindo nesse Vasco cheio de juventude e talento. E aí o nome de Ryan salta aos olhos. O garoto vem encantando quem acompanha o futebol brasileiro e já começa a ganhar espaço até nos comentários dos grandes programas esportivos. E não é exagero, não. O que o Ryan vem jogando é coisa de quem nasceu para isso. Recentemente, ele bateu até o recorde do Lamine Yamal, do Barcelona, em números de participação direta em gols na mesma faixa etária. Ou seja, é uma joia que está chamando a atenção não só do Brasil, mas também do futebol europeu. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais séria. Segundo informações vazadas por um ex-diretor do próprio Vasco, já existem gigantes europeus monitorando o Ryan de perto. Clubes da Inglaterra e da Itália chegaram a procurar informações sobre o atleta ainda no início do ano. Um desses clubes, segundo as especulações mais fortes, seria o Barcelona, que inclusive já enviou olheiros para observar o jogador em São Januário. A ideia dos espanhóis é chegar forte nos próximos meses, talvez até já na próxima janela de transferências, para tentar garantir o talento do Vasco antes que ele estoure de vez. Mas o plano do clube carioca é outro. Internamente, a diretoria trabalha com a possibilidade de segurar o Ryan até a metade do próximo ano, apostando que ele será convocado para a Copa do Mundo. E aí, meu amigo,
Se isso acontecer, o valor do passe dele vai às alturas. Imagina só, o garoto sendo chamado para a seleção principal, disputando uma Copa do Mundo com apenas 19 anos e ainda tendo uma boa participação, é o cenário perfeito para uma negociação milionária. O número que circula nos bastidores é de 60 milhões de euros. Isso mesmo. 60 milhões de euros por um jogador formado em casa, que vem fazendo história desde os primeiros jogos com a camisa do Vasco. A verdade é que o Vasco está vivendo um momento raro, com dois jovens sendo destaque absoluto tanto na imprensa brasileira quanto no cenário internacional. O PH já vestindo a amarelinha e o Ryan sendo alvo de gigantes da Europa. E mais do que isso, sendo elogiado por quem realmente entende de futebol. Um dos principais comentaristas esportivos do país afirmou que o Ryan hoje é protagonista não só do Vasco, mas do Campeonato Brasileiro como um todo. Em suas palavras, ele é veloz, tem impulsão, tem presença diária, e vem sendo decisivo em praticamente todos os jogos que disputa. Isso sem contar que já marcou contra praticamente todos os adversários que enfrentou recentemente, com exceção de um ou outro, como o Palmeiras. Mas mesmo nesses jogos em que não balançou as redes, teve atuação sólida e deixou a sua marca em campo. O momento é tão especial que até ex-jogadores rivais se rendem ao talento do menino. Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, que hoje trabalha como comentarista, foi categórico ao dizer que se o Ryan continuar nesse ritmo, é questão de tempo até aparecer na lista de convocados da seleção brasileira. E ele foi além, afirmou que, jogando como centroavante, o Ryan já é superior a nomes como Richarlison e Igor Jesus. E isso, convenhamos, não é pouca coisa. O que mais impressiona é que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Um lateral direito convocado, sendo destaque em números e recebendo elogios públicos, e um atacante que se tornou referência ofensiva e alvo de clubes gigantes da Europa. É uma virada de chave que coloca o Vasco novamente no mapa das grandes revelações do futebol brasileiro. E mais do que isso, mostra que o trabalho de base do clube voltou a dar frutos. Por muitos anos, o torcedor vascaíno conviveu com times que pareciam distantes desse tipo de projeção. Agora, o cenário é outro. O Vasco volta a ser celeiro de craques, com talentos que não só encantam dentro de campo, mas que também valorizam o clube fora dele. E não é exagero dizer que o Ryan tem tudo para ser o próximo grande nome do futebol brasileiro a estourar no cenário europeu. Com uma postura madura dentro de campo, faro de gol apurado e físico privilegiado, ele reúne as características que encantam qualquer olheiro. Não é à toa que o Barcelona, um dos clubes que mais investe em jovens talentos, já está de olho. Eles sabem que a oportunidade de contratar um jogador com esse perfil antes da explosão definitiva pode significar um negócio de ouro. Enquanto isso, o Vasco corre contra o tempo para garantir a valorização máxima do jogador. A estratégia passa por renovar o contrato, aumentar a multa rescisória e, principalmente, torcer para que a convocação para a seleção brasileira aconteça o quanto antes. Se isso se concretizar, o clube pode faturar uma das maiores vendas da sua história, o que representaria não só um grande alívio financeiro, mas também a confirmação de que a base voltou a ser prioridade em São Januário. Enquanto o Vasco trabalha nos bastidores para valorizar ao máximo seus talentos, a repercussão sobre Ryan e PH só aumenta, tanto dentro quanto fora do Brasil. A mídia esportiva nacional, que costuma ser resistente a elogios rasgados, especialmente quando se trata de jogadores jovens, parece unânime em reconhecer que os dois estão vivendo um momento iluminado. O curioso é que, mesmo com o Vasco ainda tentando se estabilizar dentro do Campeonato Brasileiro, os holofotes têm se voltado com força para o talento individual desses dois atletas. Isso mostra o tamanho do impacto que eles estão tendo, não apenas nos jogos, mas também na percepção do público e dos especialistas. E olha que quando um clube como o Barcelona começa a monitorar um jogador com a intensidade que está fazendo com o Ryan, é porque enxerga ali um potencial fora da curva. Não se trata apenas de números ou de lampejos de habilidade. O que se vê no Ryan é constância, é entrega, é leitura de jogo, é maturidade para tomar decisões corretas em campo mesmo sendo tão novo. E, como se isso não bastasse, é um atacante que joga para o time, que participa da construção ofensiva e que sabe o momento certo de ser protagonista ou coadjuvante.
É raro ver um atacante com essa consciência tática tão jovem. Por isso, faz todo sentido imaginar que os europeus estejam mesmo dispostos a investir pesado nele nos próximos meses. E se do lado de fora a pressão para contratar aumenta, dentro do Vasco a missão agora é manter o foco do elenco, mesmo sabendo que os olhos do mundo estão voltados para São Januário. Fernando Diniz sabe que está diante de um elenco com limitações, mas também reconhece que tem em mãos peças diferenciadas que podem mudar o rumo de um jogo. Por isso, a tendência é que Paulo Ricardo seja cada vez mais observado nos treinos. O garoto, que quase foi emprestado, agora surge como solução caseira em meio a um momento delicado. É nessas horas que surgem as grandes histórias do futebol. Jogadores que entram na fogueira e acabam conquistando o torcedor pela raça, pela entrega e, claro, pela qualidade técnica. Paulo Ricardo pode ser o próximo a dar esse salto. E o mais interessante é que a história dele não é diferente da de tantos outros jovens que sonham em vestir a camisa de um clube grande. Vindo do Amazonas, passando por todas as dificuldades que envolvem a distância do eixo principal do futebol brasileiro, ele chegou ao Vasco acreditando que poderia fazer história. E agora está a um passo de mostrar isso na prática. Se tiver chance contra o Fortaleza e fizer uma boa partida, dificilmente sairá dos planos do Diniz. Enquanto isso, Paulo Henrique vai seguindo sua trajetória na seleção. Já chegou mostrando personalidade, treinou normalmente e está pronto para os amistosos. É aquele tipo de jogador que não treme. Que entende o peso da camisa, mas que não se intimida com ele. E esse comportamento também tem sido elogiado. Afinal, não é fácil chegar num ambiente com tantos medalhões e se posicionar com a naturalidade que o PH tem mostrado. É claro que ele ainda está longe de ser um nome consolidado no cenário internacional, mas não há dúvidas de que está caminhando rapidamente para isso. Se continuar evoluindo dessa forma, pode tranquilamente se firmar como um dos principais nomes da posição para os próximos anos. E aí vem aquela pergunta que o torcedor do Vasco já começou a se fazer: até quando o clube vai conseguir segurar esses dois jogadores? A resposta, sinceramente, é incerta. Existe uma pressão natural do mercado, existe o interesse dos empresários, e existe também o próprio desejo dos atletas, que sabem o que representa uma transferência para o futebol europeu. Mas o que o Vasco pode, e deve, fazer é aproveitar esse momento ao máximo. Blindar os jogadores, oferecer estrutura, desenvolver ainda mais o potencial deles, principalmente, garantir que, quando a hora da venda chegar, o clube esteja preparado para fazer um grande negócio. A preocupação da diretoria nesse momento é justamente essa: evitar que a saída de Ryan, por exemplo, aconteça de forma precipitada. A ideia de segurá-lo até depois da Copa do Mundo é estratégica. Uma convocação para o Mundial, ainda que como reserva, multiplica o valor do atleta instantaneamente. E isso não é teoria, é mercado. O histórico recente mostra que jogadores jovens convocados para torneios grandes viram objeto de desejo imediato, e os clubes compradores entram em leilão. É esse cenário que o Vasco tenta provocar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro terremoto parece estar se formando nos bastidores do Vasco da Gama. O atacante Vegetti, que até então mantinha um perfil discreto fora dos campos, rompeu o silêncio e colocou mais lenha na fogueira sobre um possível retorno ao clube. Em entrevista exclusiva a uma fonte próxima à diretoria, Vegetti não poupou palavras e afirmou: ninguém do elenco quer que ele volte. A declaração, feita com um tom que mistura surpresa e frustração, já começa a gerar discussões acaloradas entre torcedores, comentaristas e, claro, nos corredores do clube. Segundo informações que circulam nos bastidores, a insatisfação de parte do grupo não é nova. Fontes garantem que a relação entre o jogador e alguns colegas nunca foi das mais harmoniosas, e que episódios recentes de desentendimentos teriam contribuído para esse clima. Agora, com Vegetti expondo a questão publicamente, o rumor de que o clube não está disposto a abrir as portas novamente ganha força. A diretoria, por sua vez, mantém silêncio absoluto, evitando alimentar ainda mais os boatos, mas a movimentação nos bastidores indica que a situação está longe de ser simples.
O burburinho também se espalhou nas redes sociais. Torcedores dividem opiniões, com alguns defendendo o jogador e lembrando de seus momentos de destaque, enquanto outros apontam que a postura de alguns atletas atuais poderia, de fato, tornar o retorno problemático. Analistas esportivos especulam que, caso o Vasco cogite negociar alguma contratação ou empréstimo envolvendo o atleta, precisará enfrentar não apenas questões técnicas e financeiras, mas também o impacto dentro do vestiário, um fator muitas vezes decisivo na gestão de times de futebol. Enquanto isso, a expectativa aumenta. Nomes do futebol nacional observam a situação com atenção, e alguns clubes podem enxergar uma oportunidade caso a saída se confirme. O fato é que, entre rumores, comentários nas redes e declarações de bastidores, VGT conseguiu colocar o Vasco da Gama no centro de uma trama que mistura futebol, política interna e emoção torcedora. E, pelo jeito, o desenlace dessa história ainda promete capítulos surpreendentes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.